Se você ama Jesus, mentalize algo que eu vou mostrar para você. Devolva a Deus a capacidade de Deus olhar, sentar e olhar novamente para a sua criação e dizer o que disse em Gênesis 1:30. E viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Irmão, se eu falar para você, a gente sentar e tomar um café, eu vejo Deus em tanto lugar que você vai dizer, é sério? Eu vi Deus até no pobre do Nietzsche, quando disse, Deus está morto. Aí eu fui dizer, rapaz, camarada ousado, né? Aí fui ler um pouco da história dele. Família cristã, extremamente ortodoxa e radical, avô, pastor, pai, pastor, e sem dúvida teve uma péssima experiência com Deus, porque a reflexão dele sobre a morte de Deus, ele não consegue conceber isso porque ele não é cósmico, ele não é transcendente, ele não é um ser espiritual, ele nunca viu Deus e nunca verá. Se não se arrependeu ali nos seus momentos de loucura e devaneio quando morreu aos 54 anos de idade. Mas a parte B da reflexão faz com que eu tenha um olhar de pureza para saber como ele construiu a blasfêmia que ele proferiu. A parte B da reflexão dele é: o corpo de Deus ainda não foi sepultado. Deus está morto, seu corpo permanece insepulto. Eu falei, está aqui, ó. A dor desse indivíduo é social. Não é nada com Deus. Ele está dizendo que se Deus vive, Deus é morto no povo de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, por incrível que pareça, ele está falando sobre nós e não sobre Deus, porque nunca o viu. Então, olha aqui, esforço básico para dizer, vamos tentar, não se assusta não é tão apavorante assim, é possível, vamos insistir, vamos chegar perto, vamos contextualizar, vamos tentar de novo, vamos amar de novo, vamos insistir de novo, até que... Deixa eu dar uma experiência, um testemunho para você. Há 10 anos, mais ou menos, 8 anos, 8, 9 anos, quando o meu ministério estava começando nas ruas de Brasília. Nós éramos 20 caras tatuados, que se reuniam nas ruas de Brasília, e um belo dia, numa quarta, eu trabalhava num centro comercial, como uma galeria do rock, aqui em São Paulo. E à noite eu pegava cadeiras, carrom, violão e colocava um espaço aberto. Então era uma escadaria, na frente um bar, do lado uma boca de fumo. E ali a gente ia fazendo testemunhos incríveis, gente sendo liberta de espíritos malignos com abraço. Um dia o cara foi fumando, me insultar no culto, eu fui dar um abraço. Quando eu fui dar um abraço, ele endemoniou com um abraço. Ei! O cara desmaiou endemoniado com um abraço. Aí caiu no chão, eu falei, aí eu subi em cima dele e fiquei ali 10 minutos expulsando os demônios da vida do camarada. Mas um belo dia eu estava lá, aí eu fui passando pelo bar, orando a Deus, quebrantado, trabalhando, adorando de olhos abertos, olhando para a cidade, dizendo, Deus, eu te amo, Deus, me dá criatividade, Deus, eu quero ser útil, Deus, eu quero fazer a diferença. Aí eu passei na frente do bar e estava tocando Bruno e Marrone, e eu comecei a chorar. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou tão santificado assim, que até Bruno e Marrone serve. Diante de Deus, irmão, veio uma presença tão forte do Espírito Santo e uma nitidez de consciência tão aguçada que Deus falou, eles vão morrer. Que eu me assustei, meu Deus, és tu? Eles vão morrer e não morrerão se alguém clamar. Eu falei, meu Deus.
Aí fiquei em choque. Aí à noite foi a reunião, aí eu falei para os 20. Olha, eu estava passando na frente do bar, Bruno e Marrone tocou, eu comecei a chorar e Deus disse que vão morrer. Vocês vão deixar ele morrer? Não. Aí eu lembro, irmão, que 20 caras tatuados, jogados, em prantos, em adoração, dizendo: Deus, poupe a vida deles, nós entramos na brecha e tal. Eu não sei se você lembra, o helicóptero do Bruno e Marrone caiu no centro da cidade, uma semana depois. E nada aconteceu. Mas você pode dizer: eu sou tatuado demais para poder orar pelo Bruno e Marrone. O que é que eu tenho a ver com isso? Não é a minha tribo, não é a minha gangue, não é o meu grupo, não é a minha preferência política, não é a minha preferência teológica, não é a minha preferência filosófica. Não tem nada a ver. Irmão, se você ama Jesus, não deixe as pedras clamarem no seu lugar. Batiza o teu coração em Cristo. Tenha posicionamentos firmes, tenha fundamentos teológicos, filosóficos claros. O que for contrário às Escrituras Sagradas, se posicione, mas nunca se esqueça. Jesus Cristo foi para a cruz para o nosso Pai novamente ser surpreendido com a devolução do seu DNA à humanidade. Deus quer. Quem aqui ama Jesus? Se você ama Jesus, mentalize algo que eu vou mostrar para você. Devolva a Deus a capacidade de Deus olhar, sentar e olhar novamente para a sua criação e dizer o que disse em Gênesis 1:30. E viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. E isso não vai ser possível se você não amar as pessoas. Isso não vai ser possível se você não insistir com elas. Você tem que dar aquele tipo de presente improvável. Pedro, em Atos as pessoas se assustaram porque há uma timeline, as pessoas sabem quem são as pessoas, ok? Então lá em 2019, Pedro estava numa timeline lá e esse cara não é o mesmo cara da timeline lá de 2008? As pessoas fazem conta, sim ou não? Mas eu pergunto para você, o que aconteceu de uma ponta da timeline à outra? É o até que. Olha só, Paulo era muito aguerrido, todas as suas analogias teológicas e espirituais foram de guerra, lembra? Soldado luta, soldado que se alista, forte. Então ele briga com Barnabé por causa da fraqueza de João Marcos. Penso eu o seguinte, querido: em toda a área que você sofreu, Deus te dá unção, compaixão, autoridade e provisão para encurtar o sofrimento que você teve um dia. E Deus usa você para encurtar o sofrimento das pessoas. Depois de 14 anos, o João Marcos, que Paulo rejeitou, Paulo disse a Timóteo que era muito importante. Mas um dia eu chorei quando eu estava lendo 1 Pedro. Pedro sabe o que é fracassar, sim ou não? Pedro sabe o que é fazer um discurso forte e não ter estrutura espiritual para sustentá-la. Ei, filho, não brade alto suas convicções. Você não tem estrutura espiritual nem moral para aguentar morrer por mim. Um dia você vai, hoje você não consegue. Então hoje ainda você me nega. Então Jesus não falou aquilo para ofender, mas para colocar o coração dele no lugar certo. Mas quando você lê 1 Pedro, está escrito:
E eu saúdo a igreja, mandando um beijo santo junto com o meu filho. Chuta quem é? João Marcos. Paulo falou, moleque demais para caminhar comigo. E Pedro falou, fracassou, foi? Foi. Eita, eu sou o fracassado dos fracassados. Eu neguei ele 3 vezes e ele me ordenou 3 dias depois que eu cometi o maior pecado da minha vida. Vem cá. Oh, irmão, eu sei que é difícil. Eu não sou o santão nesse assunto. Todo mundo é mexido em suas estruturas psíquicas e emocionais na hora da ruptura, na hora que não vai, na hora que as opiniões colidem, na hora que as pessoas não merecem ser amadas. Adão quer acordar. Porque tem momentos que velha e nova natureza coabitam, sim ou não? Martinho Lutero disse, eu achei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que um miserável sabe nadar. A gente acha que foi batizado pelo Espírito Santo e a gente não vai ser confrontado em nosso amor. Vai ser uma poesia constante, não. Vai ter horas que as pessoas não merecem ser amadas. Sim ou não? Por isso que nós temos que olhar para elas como Jesus olha para nós. De novo, de novo, de novo, de novo, até que? Eu amo os livros, irmão. São os meus melhores amigos. E para toda história de sucesso existe um processo. Você pega, por exemplo, a Rick Warren, né? Igreja com Propósito. Talvez na primeira década ele já tinha aquele livro pronto. E o Senhor disse, não é a hora. Por que não é a hora? Porque você é um jovem, coloca aí mais 2 décadas, espera. E acho que só depois de 2 décadas de experiência ministerial o Senhor disse, é a hora, libera o livro. Para toda história de sucesso existe um processo. Imagina, gente, agora vamos mentalizar o Paranauê do negócio. A pessoa espetacular, que teve um ministério espetacular, você fala, uau, que pessoa magnífica. Mas pensa agora na pessoa que foi usada por Deus para converter aquela pessoa. Eita! Porque você só vê a plataforma. Mas você não vê o que está abaixo dessa plataforma. Meu Deus, que homem ungido. Por isso que eu gosto de honrar as pessoas, por isso que eu gosto de honrar os pais na fé. Porque ninguém chegou aqui de graça, está todo mundo sobre ombros de gigantes. Sempre tem uma veinha do coque por trás, sempre tem alguém que orou, sempre tem alguém que evangelizou, sempre tem alguém que trabalhou antes de nós. Mas a gente fica sabido demais, moderno demais e vai perdendo o espírito do evangelho. Nos tornamos profissionais no próximo passo de Deus. Não, já vi isso, essa pessoa. É a nossa conversa constante, eu e minha esposa. Sempre pergunto para ela, ei, então aquela pessoa. Não, faz de novo. Um dia uma pessoa falando mal de mim. Imagina, discípulo seu, ovelha sua, é um negócio fora de órbita, gente. Meu Deus do céu. E missionário, né? Eu não sei porque grande parte dos missionários escolhe esse rancor. Irmão, a obra de Deus não é feita com rancor, é feita com amor. Então combate uma estrutura que ele precisa para manter ele fora da igreja. Por exemplo, a pessoa estava questionando prosperidade.
Mas eu falei, como que você pode questionar a prosperidade se você só é mantido por alguém que Jesus prosperou? Não faz sentido. Olha, prosperidade não é de Deus. Aí você faz o relatório e manda para alguém que Deus prosperou poder manter você no campo missionário. Aí eu fiquei tão chateado, e a nossa igreja mantinha esse missionário. Quando a gente foi olhar a rede social dele, ele falando mal da nossa igreja. Falei, meu Deus. Aí veio Adão querendo nadar. Aí o Espírito Santo disse, amontoe brasas vivas agora. Faça agora o depósito. E mande para ele dizendo, eu acabei de ver, querido irmão, sua postagem no Facebook. Mas a obra de Deus não é feita com rancor. Nossa igreja é feita por homens maduros, sérios, que amam a Cristo e amam o próximo. Deus te abençoe. E a igreja acabou de fazer uma oferta missionária na sua conta. Meu irmão, o camarada ficou perdido, porque não sabe quem atropelou ele. Eu acho que quanto mais a pessoa não merecer amor, mais será amor, se a gente conseguir praticar. Aí esse missionário diz hoje, olha, eu continuo com o mesmo entendimento, mas o pouco que eu aprendi a amar a igreja, eu aprendi com uma igreja que me amou. Então a gente não perde nada. Não perdemos nada. Adão quer dar um sentimento de você foi passado para trás, você é tolo. Mas a Bíblia não mentiu quando disse, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Deixa eu falar uma heresia do bem para você. Apenas pessoas desconfiadas demais nunca serão passadas para trás. O cristão puro de coração concebe a possibilidade de ser enganado, porque ele não é um eterno desconfiado. Com isso eu não digo que você não tem filtros, ok? Tenha filtros. Manso como a pomba, astuto como a serpente, está escrito. Mas você não é um desconfiadão. Você é puro de coração. 1 Coríntios 13, o amor não suspeita mal. Então se você nunca concebe a ideia de ser enganado, é porque você é esperto demais, desconfiado demais, não ama com facilidade, não ama sem a nota promissória. Vou te amar, mas assina aqui um documento. E eu acho que uma das maiores bem-aventuranças do cristão é dizer, olha, a pessoa me enganou, que você não maquinou mal. Tudo está lá escrito, gente, é a nossa fé. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Não suspeita mal. O que você acha do fulano? Gente de Deus, mesmo que eu saiba que não é. Sabe qual é a nossa dificuldade? Não, tem que dizer a verdade. Olha a pessoa lá, ok. Mas a verdade tem que ser dita num ambiente de segurança. A Bíblia diz que a verdade é dita em amor. Não sei se você já percebeu, mas está escrito, Pedro afundou, ok? Mas está escrito, ó, depois de estender a mão, disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas sem o amor a gente fala, eu não falei, não falei. E a pessoa morrendo afogada. Não, estenda a mão primeiro. Jesus confrontou, sim ou não? Mas era bom apanhar de Jesus. Olha, pastor Carlito, por isso que eu falo do temor. Uma conversa estica, sim ou não? Quem já teve um momento de café. Você senta com tanta... Você fala, meu Deus, uma palavra, um minuto.
Você está apanhando e rindo. Ele nem sabe, mas você já recalculou a rota. Você pegou o Waze e disse que estava indo para a direita. Eu nem falo assim, pastor, que o respeito que você tem, se você for falar, pastor, eu estava numa furada lá e aquela nossa conversa. É ótimo apanhar num ambiente de segurança. É ótimo ser confrontado num ambiente de segurança. Ei, eu vou te dizer a verdade, mas antes de falar a verdade, eu quero afirmar o amor que eu tenho por você. Eu tinha um grande problema como líder antigamente. Eu creio que eu sou um cara amável, assim. As pessoas olham o meu perfil, eu trabalho com masculinidade, então volta e meia eu tenho uma postura bem enfática em redes sociais. As pessoas confundem. Nossa, ele é muito enfático, muito sério. Sou nada, minha esposa está ali, chorão. 5 segundos, Jesus leva meus bens, meu carro. Não consigo ver ninguém sofrendo perto de mim. Pastor Carlito um dia falou, cuidado, seu coração é maior que sua capacidade. Calma. Fácil. Manteiga derretida. Jesus, já estou chorando. E eu, por amar demais, negava o confronto. E é aqui que eu quero encerrar você. Seu perfil é de confronto, dose com amor. Seu perfil é amor, dose com confronto. A gente está numa época do politicamente correto que quem ama não pode confrontar e quem confronta não está amando. Não, isso é desequilíbrio. Quem confronta tem que confrontar em amor e quem ama uma hora tem que confrontar. Porque os filhos rasgaram a certidão, tem que ter uma hora que uma conversa franca e direta vai ter que ser feita. Ei, tá errado, filho, tá em pecado. Olha o seu casamento, olha o seu caráter, olha a sua sexualidade, olha a sua rebelião, a sua desobediência. Senta aqui, vamos recalcular a rota. O amor de Cristo é doutrinal, não é sentimental. O amor de Cristo não deixa as coisas como estão, mas deixa as coisas como elas sempre deveriam ser se o pecado não existisse. Então, quando diz Jesus é amor, Jesus não veio manter a sua condição em Adão. Ele veio reformular sua existência. Ele veio para te colocar numa posição que existiria se o pecado não existisse. E para isso que vem a doutrina, vem a teologia, vem a obediência, vem a reforma espiritual, a reforma comportamental, a reforma do caráter, a reforma das finanças, a reforma de todas as coisas. Então quem ama confronta sim, mas quem confronta tem que amar. Esse é o equilíbrio. E eu cometi essa falha, amor demais. Pai, Abba Pai, e aquela experiência, o ambiente. Quando eu comecei a colocar os pingos nos is, eu comecei a perder os discípulos. E o Espírito Santo já foi claro, ó, você só está perdendo os discípulos porque você não ensinou eles a fazer a conta. Você foi desequilibrado, você falou que eu era amor e não falou que eu era doutrina. Na hora da doutrina você perdeu aqueles que se viciaram no amor. Que diz, não, eu não quero mudança, eu só quero o ambiente. Eu só quero o profético, eu só quero a experiência. E hoje não. É como se no passado eu só fosse falar a verdade quando o cara na porta da saída estava dizendo, estou indo embora. Fala, peraí, deixa eu falar a verdade. Agora não. Jesus Cristo diz, quando for fazer uma obra, calcule quanto vai gastar para não parar pelo meio sem envergonhado. Então na porta da entrada a gente já faz o cálculo. E um princípio que o pastor Carlito me ensinou. Ei, igreja só se faz com filhos. Quem são os seus? Eu não sabia responder para ele nessa hora. Porque filho é conduzido pelo amor, mas aceita o confronto. Quem não é filho só quer amor. Mas no momento da correção diz, esse pastor não ama. Nossa, como mudou minha vida.
de 2 anos para cá, que refrigério nosso próprio ministério e igreja tem. Por causa do equilíbrio. Somos caçadores de Deus, mas somos com honestidade. Ora a gente tem que amar, ora a gente tem que confrontar, e a gente tem que ser fervoroso em espírito para saber o momento. Não é porque eu vi a circunstância que merece confronto que eu tenho que fazer de cara. Tem pessoas que merecem confronto e estão sendo amadas. E tem pessoas que precisam estar sendo amadas e estão sendo confrontadas. Aí a gente faz mal aos dois públicos. Então a gente tem que depender do Espírito em nossa liderança e ministério. Senhor, qual é a hora de amar? Senhor, qual é a hora de confrontar, de chamar a responsabilidade? A partir desse entendimento, a nossa igreja não perdeu mais ninguém. Meu irmão, nossa igreja parecia um shopping. Nossa, meu Deus, quantas pessoas. Aí no outro dia não estavam mais lá. Por causa do desequilíbrio de definir confronto e amor. E agora a dosagem certa. A música certa. Estendi a mão, me comprometi, gerei um ambiente de segurança e disse: apaga a luz que filhinho vai apanhar agora de papai, tá bom? Ó, seu casamento, tal. Igual ajudei um irmão a dar esse testemunho para encerrar. Ele 1 ano sem conseguir pagar água e luz da casa dele. Aí o Espírito, eu resistindo, dizendo: meu Deus, é muito dinheiro. O que eu tenho a ver com isso? Adão, nada na hora, assim, ó. Vou ajudar o irmão. Aí ajudei o irmão. Mas na hora o Espírito Santo diz: mas confronte. Por quê? Chegou a essa situação. Então cheguei para ele dizendo: olha, te ajudei, mas não é uma oferta. Eu sou o sacerdote da sua casa? Não. Eu sou o marido da sua esposa? Não. Eu sou o pai dos seus filhos? Não. Então não faça a sua família admirar um homem que não é você. Então você vai fazer o seguinte: você pode me pagar 1 centavo por mês, até você morrer, mas você vai ter que me pagar. Para você provar para você que você é homem, para você provar para sua família que você é o sacerdote do seu lar e não o seu pastor. Bate aqui. Aí, beleza. Pronto. Confrontei, ok? Doutrinei, fundamentei num ambiente de segurança. Mas eu poderia vir: você não vale nada, moleque, olha só, seu filho recém-nascido. Somos uma família, irmão, e a família tem que gerar um ambiente de segurança. Dever de casa. E começa por mim, tá? Fazer a lista. Se você é líder de célula, coordenador de célula, pastor, seja o que for. Irmão, fazer a listinha das pessoas que você sabe que tem que procurar porque a sua abordagem foi desequilibrada. E lugar de cura é mesa, você sabe, né? Oi, querido. Oi, tudo bem? Tudo. Família também se encaixa, né? Podemos tomar um café, um almoço e começar de novo, se apresentar de novo. Olha, não foi bom ali a nossa experiência, vamos lá? Porque olha só, eu tenho que fazer, sabe por quê? Porque eu traí o meu público na fala deles. Eu só era evangelista de tribos urbanas, só gente maluca da rua. Aí o Senhor desenvolveu, o Senhor cumpriu uma promessa que fez a mim no passado. E hoje sou pastor de todo mundo. E por ser pastor de todo mundo, quem ama um gueto, uma gangue, não gosta. Não, mas você era pastor dos tatuados. Agora tem policial, político, rico, milionário, empresário. Você é nosso. A gente ama uma gangue, moço. Não sou de ninguém, por isso eu sou de todo mundo. Mas eu sei, eu sempre falo para minha esposa que eu tenho que fazer uma imersão novamente com esse pessoal. Porque eles se sentem traídos. Eu era o ídolo, bezerro de ouro tatuado deles, nosso herói. E agora o nosso herói é pastor de senhoras.
pastor de velhinhas. Na cabeça dele, pastor de playboy. Mas ele era meu, estava comigo na rua, evangelizando mendigo, homossexual. Devolva ele a nós. Mas você tem que batizar o seu coração no amor para entender a limitação do irmão e a fraqueza e voltar. Quando eu visitei esse irmão dos 14 tiros, ele é todo tatuado. Falei, que magnífico, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de ir no hospital de novo, tentar com uma pessoa que eu não tentava há 5 anos. E a gente tem que revisitar os improváveis. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente quer salvar as pessoas quando ela nasce. Mas para Jesus, o nosso Deus de amor e graça, para Ele não tem problema salvar quando a pessoa morre também. É boa nova, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Vamos revisitar algumas pessoas? Você já fez a continha aí na sua cabeça, você sabe quem é. Ah, não tem jeito, tem jeito. Tem jeito demais.